Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E entenda mais sobre a ascensão do nazismo nesse Nerdologia sobre a resistência alemã contra Hitler. Aqui no Nerdologia de História já demos uma olhada na ascensão de Adolf Hitler e do partido nazista ao poder, especialmente o mito de que essa ascensão teria sido democrática. Uma das características da centralização de poder nazista foi a repressão da maior parte dos movimentos de oposição. O nazismo contou com muito apoio popular, especialmente após as anexações e vitórias militares, mas também enfrentou resistência na Alemanha. Em linhas gerais, a oposição alemã aos nazistas pode ser dividida em três conjuntos. A oposição política, integrada por comunistas, sociais-democratas e alguns grupos liberais. A oposição religiosa, integrada por algumas lideranças tanto católicas quanto protestantes. E a oposição por uma parte do oficialato de Estado, como alguns militares e diplomatas. Em uma relação complexa, esses diversos grupos de oposição tinham diferentes bases e interesses, e, na maioria das vezes, rivalidades e desconfianças entre si, não existindo uma resistência alemã unificada ao nazismo. Exemplo desse tipo de diferença é que a resistência alemã ao nazismo pode ser separada pelo período de início. Alguns grupos e indivíduos se opunham ao nazismo desde o início, por razões ideológicas e éticas. Outros, que foram apoiadores iniciais, passaram a se opor aos métodos dos nazistas no poder. Finalmente, a resistência que surge a partir de 1942, quando a derrota alemã na guerra e as políticas nazistas de extermínio tornam-se cada vez mais evidentes. Mais complexo ainda é o fato de que existiam opositores que integravam mais de um conjunto, como organizações católicas de esquerda ou militares que se opunham ao nazismo baseado em preceitos religiosos. Outra diferença entre os grupos opositores é que alguns grupos realizavam oposição ativa, como espionagem, ajudar pessoas a se esconderem ou fugir da repressão e conspirar contra Adolf Hitler. Outras operavam via resistência passiva, como a desobediência civil. Os anos iniciais da ditadura de Adolf Hitler visaram reprimir essa oposição e consolidar o regime nazista. Isso incluiu a criação dos primeiros campos de concentração, que visavam especialmente opositores alemães nos primeiros anos, submetidos a trabalhos forçados e maus tratos. Um dos maiores deles foi o de Dachau, criado em 1933. Localizado na Baviera, seus primeiros 5.000 prisioneiros eram comunistas e social-democratas. Com o tempo, o complexo chegou a ter mais de 100 subcampos, com diversos grupos como vítimas, como grupos políticos, poloneses, povos roma, judeus, grupos religiosos e pessoas homossexuais, com cada grupo identificado por um triângulo colorido em seu uniforme prisional. Um desses subcampos, por exemplo, era conhecido como o Quartel dos Padres, com mais de 2.500 padres católicos prisioneiros. Um evento decisivo para a oposição aos nazistas foi a Noite das Longas Facas, em 1934. Em resumo, uma série de centenas de assassinatos realizados pelos setores leais a Hitler, eliminando tanto facções internas do partido nazista que eram vistos como ameaça ao poder de Hitler, quanto opositores e outras lideranças políticas. No mesmo ano, Hitler determinou uma mudança no juramento à bandeira alemão. Agora, todo funcionário público e militar alemão precisava jurar lealdade nominalmente a Adolf Hitler. Isso teve, inicialmente, impacto negativo em parte das forças armadas. Outros eventos, como o programa de extermínio de pessoas com deficiência, a crescente violência contra os judeus, como na Noite dos Cristais, em 1938, que envolveu a morte de dezenas de pessoas judias e a destruição de sinagogas e estabelecimentos de propriedade de judeus, e também um expurgo nas Forças Armadas, também em 1938, com Hitler determinando a expulsão de diversos militares e a substituição deles por pessoas leais a ele, colaboraram para o aumento da oposição ao nazismo na Alemanha. Posteriormente, com o desgaste da guerra, também surgem grupos pacifistas, como o Rosa Branca de estudantes de Munique. O personalismo totalitário do regime nazista fez com que uma corrente de ação ganhasse cada vez mais força entre os opositores. Um regime centrado em um homem só poderia ser combatido e derrubado via a eliminação desse homem. No caso, assassinar Adolf Hitler. Algumas tentativas isoladas foram realizadas até a primeira grande conspiração para matar Hitler, em setembro de 1938, a Conspiração Oster, referência ao então coronel Hans Oster, que ocupava um posto importante na Abwehr, a inteligência militar alemã.
Um veterano da Primeira Guerra Mundial, Oster inicialmente apoiou o nazismo, com um discurso típico de militares da época, de que a Alemanha precisaria de um regime forte e nacionalista, e que a democracia seria fraca. Com a violência nazista, entretanto, ele passou a se opor ao regime, e sua posição na inteligência militar era muito valiosa, permitindo coletar informações confidenciais ou obter documentos falsos. O chefe da Abwehr, o almirante Canaris, posteriormente também seria um dos principais opositores a Hitler. A conspiração Oster foi essencialmente uma conspiração de militares que inicialmente apoiaram o nazismo, mas que desejavam evitar um novo conflito, já que Hitler ameaçava ir à guerra contra a Tchecoslováquia. O plano deles era assassinar Hitler, colocar aliados em posições-chave do governo e, com apoio britânico, restaurar o antigo imperador Guilherme II ao trono alemão. Pelo Acordo de Munique, entretanto, a Tchecoslováquia foi dividida e ocupada pelos países vizinhos, o que evitou uma guerra e, principalmente, aumentou o prestígio do governo nazista, incluindo com alguns militares. Dentre as outras tentativas de assassinato de Hitler, a que chegou mais perto de sucesso foi a realizada pelo carpinteiro comunista Georg Elser, em novembro de 1939. Hitler participaria de um evento em Munique para o aniversário do golpe da cervejaria de 1923. Por um mês, Elser invadia a cervejaria de noite para escavar um pilar perto do camarote principal, criando um espaço oco onde ele colocaria uma bomba. No dia 7 de novembro, a bomba explodiu, matando 7 pessoas. Hitler certamente seria uma delas, se não tivesse saído do local 13 minutos antes da bomba explodir. Com os principais grupos de oposição presos e os sucessos militares, entretanto, a resistência alemã contra Hitler perdeu força, focando seus esforços em operações de espionagem e para auxiliar pessoas em perigo. Por exemplo, hoje, 638 alemães são homenageados como justos entre as nações por Israel, por terem atuado para salvar a vida de judeus durante o regime nazista. Com a derrota alemã em Stalingrado, entretanto, a oposição se recuperou, especialmente com políticos e militares que viam que uma derrota era iminente e que o governo nazista levaria a Alemanha à completa destruição. Em março de 1943, por exemplo, um oficial militar tentou plantar uma bomba no avião de Hitler, e a versão oficial seria de que o avião foi derrubado por caças soviéticos. A bomba, entretanto, não detonou. Surpreendentemente, o oficial conseguiu recuperar o explosivo, e ninguém foi capturado pela tentativa de assassinato. Outros oficiais tentaram matar Hitler como homens-bomba, o que também fracassou. Talvez a mais famosa tentativa de assassinar Hitler tenha sido a última, a conspiração de 20 de julho de 1944. Essa conspiração é por vezes chamada de Operação Valquíria, mas os termos não significam exatamente a mesma coisa, o que veremos em um Nerdologia futuro. A maioria das pessoas citadas nesse vídeo, seja na locução ou nas telas, não sobreviveu aos nazistas. Cerca de 300 mil alemães, de diferentes grupos políticos e sociais, foram mortos pelo regime nazista por sua oposição a Hitler, quase 0,5% da população alemã pré-guerra. E lembro que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre o Homem-Aranha e a filosofia, comentaram que o Novo Testamento é de menos de um século depois de Cícero. Na narração, eu falo que foram séculos, no plural, entre Cícero e o Novo Testamento. Sim, o Evangelho de Lucas, que citamos no vídeo, é do final do século I, e Cícero faleceu pouco mais de 100 anos antes, então é um esclarecimento importante. Porém, quando falamos em Novo Testamento, ou seja, a coleção de 27 livros, ela foi formalizada provavelmente apenas por volta do século III, em um processo mais complicado de datação exata. Finalmente, lembraram que a frase original no encerramento da primeira história do Homem-Aranha é que, com grandes poderes, também deveriam vir grandes responsabilidades. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre a resistência ao nazismo e até a próxima!